Olá! Hoje eu trouxe para você 3 dicas para você melhorar a sua performance, melhorar o seu desempenho quando você for estudar o inglês. Mas essas dicas elas servem não só para o inglês, mas também para qualquer outro idioma e na verdade para qualquer outra coisa que você for aprender. Então são 3 dicas sobre aprendizado, dicas práticas, vou relacionar elas ao inglês, que eu acumulei ao longo desses 10 anos que eu dou aulas. Então sem mais delongas, vamos à primeira. Então, a primeira dica é gostar do processo. Então você tem que gostar, Você tem que curtir o processo. Mas, Rômulo, eu odeio inglês, odeio gramática, odeio fazer exercício, odeio isso, odeio aquilo. Então essa é geralmente o tipo de coisa que eu ouço dos meus alunos. Por que você odeia isso? Porque provavelmente, se você pensar aí, você vai ter aquele professor, ou você vai ter aquela prova, ou aquelas provas, nas quais você falhou, quando você era criança, ou um tempo atrás que você investiu um dinheiro e aí você não viu o resultado, porque o professor ficava pulando de galho em galho, de coisa para coisa, que é uma reclamação muito comum que eu ouço, e isso te adestrou a odiar o inglês, a odiar o processo. Então, o que você odeia, na verdade, é uma experiência ruim que você teve no passado. Então, é hora de perceber que você é uma pessoa que está aí livre. A internet tem infinitos recursos. Tem o meu aqui, o meu perfil, tem o grupo do WhatsApp que está na link da bio lá, mas tem infinitos recursos, infinitas coisas que você pode fazer para ressignificar essa relação que você tem com o inglês. Então, pega essa uma coisa ou esse conjunto de coisas que tem aí no seu passado, joga eles fora e percebe que você é uma pessoa agora que tem autonomia, que você pode enxergar isso de uma maneira completamente diferente e abordar esse problema de outras formas. Você não precisa fazer provas se você não quiser. Você é a pessoa que vai atrás de pagar o professor, pagar o curso, e você faz as provas se você quiser. Você lida com um professor desagradável se você quiser. Se não, basta você largar de mão e encontrar outro caminho, Seja um curso online, seja um aplicativo, o que quer que for, o caminho que for. Então, não se adestre a odiar o processo, mais do que já te adestraram provavelmente, e crie novas possibilidades, ressignifique as coisas que aconteceram com você e perceba que você está livre para estudar do jeito que você quiser. Outra coisa que vai fazer você gostar do processo de aprendizado é desligar o julgamento e curtir o erro, dar risada dos erros. Mas o que isso significa? Então, vou dar um exemplo prático. Eu tinha uma aluna que trabalhava em uma multinacional e ela já tinha um nível de inglês que dava para se comunicar. Ela era pré-intermediário, comecinho do intermediário ali, que é o caso de muita gente. Muitas pessoas não têm esse nível e aí precisa de um estudo de base mesmo para ver tempos verbais, enfim, criar um conteúdo base. Mas ela já tinha um conteúdo base e aí ela precisava participar de reunião, participar de call, participar disso, participar daquilo. E aí, durante as aulas, eu desenvolvia com ela, desenrolava aquele conteúdo que ela ia falar durante a apresentação, durante a reunião, durante a call. E ela falava, só que ela falava só comigo. Eu falava, por que você não vai lá e expõe isso que você sabe na frente das pessoas? E ela se sentia julgada pelas outras pessoas. Mas, na verdade, o julgamento não era das outras pessoas, o julgamento era dela. Porque é muito mais interessante que você vá lá, fale, se comunique e erre algumas coisinhas, alguns detalhes. Eu sei que é difícil, do que você ficar travado e não falar nada. Então, arrisque-se, desligue esse julgamento. Se você errar, dá risada. Então, muito do meu trabalho ao longo desses anos foi, na verdade, incentivar as pessoas a fazer isso, a destravar, a ir lá e se expor e, se errar tudo bem, sabe? Então, inglês é uma coisa que eu ensinei, assim, para 50% dos meus alunos em 50% do tempo. Os outros 50% é ensinando a pessoa a curtir o erro, a dar risada de si mesma, a não levar tudo tão a sério. E você vai ver que se você fizer isso, você vai estar muito mais na frente do que todas as outras pessoas que estão do seu lado e que têm medo de fazer isso, têm medo de se expor. Então, arrisque-se, dê risada dos erros. Existe uma outra coisa que vai fazer você curtir mais o processo de aprender inglês, que é um alinhamento de expectativa que, se você me der licença, eu vou fazer aqui com você agora.
tá? Então, se você for começar do zero, não sei nada de inglês, e você tem uma rotina atribulada, de 2 a 3 anos você vai demorar para conseguir fazer uma entrevista de emprego em inglês, tá? Algumas pessoas têm muito mais talento, se for esse o seu caso, você vai fazer isso mais rápido, com muito menos estímulo, né? Mas a maioria das pessoas, até as que têm talento, vão demorar entre 2 e 3 anos, né? 1 ano e meio para quem tem muito talento, 3 anos para quem tem um pouco mais de dificuldade numa rotina atribulada, que é o caso geralmente de pessoas que trabalham, que têm, enfim, um monte de responsabilidade, tá? Em 5 anos, você vai se sentir bem confortável assim para falar em reuniões, para falar em apresentações, mas dentro desse processo, né, dentro desses 2 e 3 anos, isso não significa que você não deve se arriscar, que você não deve ir lá e tentar fazer uma entrevista de emprego com as dicas que eu dei aqui no outro vídeo, que você não deve tentar escrever um e-mail, que você não deve tentar fazer uma apresentação. Às vezes você já teve esse contato com o inglês antes e esse tempo vai encurtar, né? Se você teve um contato com ele na escola, se você, enfim, tentou um aplicativo, coisas assim, você vai encurtando esse prazo, tá? Mas mais ou menos é dentro dessa janela aí para você sentir um conforto maior na língua e em se expressar. Então, relaxa, é um processo de longo prazo, mas isso não significa que você não vai colher resultados tangíveis durante o processo, né? Não é um ponto lá no fim que você vai, enfim, atingir. É uma escada, né? São degraus que você vai galgando e aí você vai conquistando seus objetivos enquanto você aprende. A segunda dica é motivação, né? Então, essa segunda dica tem muito a ver com a dica anterior, com o quanto você vai conseguir colocar em prática aquilo que eu falei de desligar o julgamento, né? De curtir o erro e também de alinhar a sua expectativa para a sua rotina, para a sua verdade, para a sua realidade, né? Para as suas responsabilidades e para o seu nível de desenvoltura de aprendizado de línguas, né? Que é uma habilidade específica que as pessoas têm. Tendo dito isso, existem algumas coisas que podem te motivar, e são elas. Número 1, o puro prazer de aprender. Então, você vai ver que conforme você for implementando essas coisas que eu já te falei, você vai ter prazer, porque você vai ver resultados, você vai ver você conseguindo enviar um e-mail, você vai ver você tendo mais confiança para participar de uma apresentação, para falar em público, para falar na reunião, enfim, na call, em tudo isso. E aí isso vai te dando prazer. Se você achar uma maneira de aprender que funciona com a sua personalidade, que funciona dentro da sua rotina, que vai ter um período de tempo razoável, que você não vai ficar se forçando, se sentindo ansioso, você vai ver como é gostoso estudar inglês, diferente do que as pessoas geralmente reportam para mim, né? Porque elas tentam métodos que não funcionam com a rotina delas, com a personalidade delas, ficam lidando com um professor que traumatiza elas, ficam lidando com prova, um monte de coisa horrível, né? Então, se você implementar isso aí tudo, você vai ver que vai ser legal, vai ser gostoso, você vai ter prazer quando você estiver estudando inglês. Então, outra coisa que vai te ajudar a se sentir motivado é você entender o quanto de desenvolvimento pessoal o inglês pode trazer para a sua vida e o tanto de oportunidades que ele pode trazer para a sua vida, né? Então, você sabia que as pessoas conseguem aumentar o salário delas em mais de 60% só de falar inglês? Então, o gargalo, né, no mercado de trabalho tem muito a ver com essa capacidade de falar inglês. Mas não só isso, né? A gente está falando aqui de uma coisa objetiva de mercado de trabalho. Mas eu tendo a falar para os meus alunos, né, eu gosto de falar para os meus alunos que inglês ele não é uma língua. Quando você está aprendendo inglês, você não está aprendendo uma língua. Você está atravessando um portal que vai colocar você em outra realidade, né? Vai transformar você em uma outra pessoa. Então, uma história real. Tinha um aluno que trabalhava numa empresa, né, multinacional, e ele morava em um lugar que não era tão legal, não tinha uma família estruturada. E aí ele começou a aprender inglês e começou a aprender também programação, né? E aí ele entrou nessa empresa por causa do inglês e porque ele conseguiu aprender programação por causa do inglês e ele mudou a vida dele completamente. Então ele já foi para a Europa, ele foi promovido, ele ganha mais, ele ajuda em casa. Né? Então o inglês ele não é só uma língua, ele é um portal para uma outra realidade, beleza? Então pense nisso, entender essas possibilidades que o inglês pode gerar na sua vida pode ser uma grande motivação para você. A terceira dica é: seja uma pessoa pragmática, estude de maneira objetiva. E o que isso significa? Em primeiro lugar, significa não dar tanto foco em aprender regras. Tá? Então, regras gramaticais principalmente.
é interessante que você aprenda algumas regras de estilo, né? Para aprender o que é formal e o que é informal, mas regras gramaticais não vão te ajudar tanto. Vou te dar um exemplo prático que eu sempre dou para os meus alunos. Então, suponha que você queira andar de bicicleta. Aí tem uma bicicleta aqui e eu vou ser seu professor. Eu falo para você, sobe ali na bicicleta, senta no banco, coloque as duas mãos no guidão, faça movimentos circulares com as pernas e quando você quiser virar a bicicleta ou para a direita ou para a esquerda, mova o guidão num ângulo de 15 graus. E aí, você sabe andar de bicicleta? Não sabe. Sabe por quê? Porque você precisa ir lá e tentar, né? Na prática. Então, isso no inglês funciona de que forma? Em primeiro lugar, funciona como você se expondo a vários exemplos, né? Então, você tem que encontrar um repositório de exemplos para você conseguir absorver aquilo. E depois significa você pegar esses exemplos e ir lá e testar eles no campo de batalha. O que é o campo de batalha? Para começar, você pode praticar falando sozinho, na sua casa. Depois você tenta encontrar uma pessoa, uma situação, e aí você tenta falar e implementar aqueles exemplos todos que você viu nesse repositório, tá? Então, essa é uma maneira muito mais objetiva. Procure metodologias que foquem em exemplo e não em regras, tá? Não foque em regras, isso vai retardar o seu processo de desenvolvimento no inglês. Chegamos ao final desse vídeo. Essas foram as minhas 3 dicas para você desenvolver melhor o aprendizado da língua, tá? Se fizer sentido para você, implemente elas, né? Se fizer sentido com a sua personalidade, com a sua rotina, implemente elas na sua vida e eu tenho certeza que você vai colher muitos bons resultados, né? Aprendendo de uma forma muito mais prazerosa, muito mais tranquila, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, então comenta aqui embaixo dúvidas, me chama lá no inbox. Tá? Se você está vendo aqui no Insta, romulo.english, vai lá na bio, tem um grupo do WhatsApp para você tirar dúvidas. E por favor, compartilhe com quem precisa. Vai ajudar a pessoa e vai me ajudar muito. A gente se vê na próxima.